Prezados amigos, eu estou aqui no Congresso da Socerge e tenho imenso prazer de estar aqui com o professor Renato Delácio Lopes, que é professor da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, e nós vamos conversar um pouquinho sobre a ação ou sobre o uso do AAS, da aspirina, nos pacientes cardiopatas. Professor Renato Lopes, antes de mais nada, muito obrigado por conversar conosco. O AAS foi, desde o estudo ISIS-2, extremamente importante, mostrando diminuição de mortalidade, de morbidade nos pacientes com síndrome coronária aguda e foi usado de maneira absolutamente quase que indiscriminada dos pacientes, tanto que tinham doença como não. E hoje as evidências mostram que alguns cenários, como o estudo POISE no perioperatório e outros estudos na FA e em pacientes com prevenção primária, que não trouxe esse benefício todo e aumentou o sangramento. Eu queria que, especificamente na FA, nos pacientes com fibrilação atrial, qual o papel da aspirina nesse contexto de pacientes? Bom, Bruno, muito obrigado por me ter aqui. Sempre um prazer estar com você, ainda mais na sua terra agora, aqui no Rio. E então você colocou bem. Acho que, como tudo na medicina, parece que a gente funciona em pêndulos, né? A gente vai para um extremo para depois voltar para o outro extremo e aí perceber que a verdade talvez esteja no meio. Para a fibrilação atrial especificamente, a evidência da aspirina, ela sempre foi muito pobre, porque ela vem de uma meta-análise mostrando aí uma diminuição de AVC só em torno de 22%, mas essa meta-análise foi guiada totalmente por um braço de um estudo, chamado SPAF1. Então é um braço de um estudo que mostrou um benefício monstruoso da aspirina versus placebo, que nunca foi replicado em nenhum outro estudo futuro. Mas isso colocava a aspirina como uma alternativa para o doente de baixo risco na FA. Mais recentemente, depois do estudo Averroes, a gente prova que realmente a aspirina tem um efeito muito modesto, quase que nulo, na fibrilação atrial, no que tange prevenção de AVC, particularmente no idoso. No idoso não funciona e só aumenta o risco de sangramento. Então, o que acontece? O estudo Averroes compara aspirina com um anticoagulante em pacientes que não podem usar varfarina e mostra que a apixabana é muito superior à aspirina, obviamente porque a aspirina tem um efeito muito pequeno, mas sangrou exatamente igual. Então isso põe em xeque de maneira definitiva a aspirina, a ponto que a diretriz europeia mais recente finalmente recomenda que a aspirina como monoterapia para prevenção de AVC no FA é classe 3, ou seja, faz mais mal do que bem e, portanto, não devemos fazer. Então, hoje, a aspirina para fibrilação atrial, com o intuito de prevenir acidente vascular cerebral, não deve ser usado, é má prática. E aí, doutor Renato, ficamos numa situação que parece que o AS não deveria ser usado. E definitivamente não é essa a questão. Eu queria que você posicionasse o uso do AAS na cardiologia, em que situação ele é absolutamente determinante e em que situação ele poderia ser retirado de forma segura nesses pacientes. Então, Bruno, acho que a gente está aprendendo cada vez mais sobre isso, né? Então, eu acho que agora a gente vê vários estudos em prevenção primária, por exemplo, mostrando um efeito muito modesto da aspirina, mesmo em diabéticos, mesmo em pacientes idosos, um efeito quase que inexistente ou muito modesto e com efeito importante de sangramento. Então, mesmo na prevenção primária, que ainda é um tema controverso, né? A maior parte das meta-análises, e hoje a gente pega estudos importantes, grandes, com quase 10 mil doentes, nessas populações, mostram aí um benefício quase que muito pequeno, em torno de 10% em eventos isquêmicos, mas um risco que chega a 30% de sangramento. Então, quase que se equilibrando no sentido de não usar de maneira rotineiramente. Então, a gente passa de uma situação que era a regra na prevenção primária e a exceção era não usar, e eu acho que hoje é o contrário. Hoje a regra é não usar a aspirina e usar eventualmente em alguns casos isolados. Eu acho que o paciente pós-cirurgia de revasculação do miocárdio, a aspirina ainda é a grande droga. Eu acho que a gente tem evidência robusta para paciente que é submetido à revasculação do miocárdio, então ainda é a minha droga de preferência no paciente submetido à cirurgia de revasculação do miocárdio. E a dúvida que a gente tinha, Bruno, era o seguinte: o doente que tinha FA com doença arterial coronariana.
Para o doente crônico, a gente já tem também hoje uma evidência que para a maior parte dos doentes, a gente não precisa usar a aspirina, só o anticoagulante seria suficiente. A dúvida que tinha sobrado é na fase aguda. O paciente que chega com síndrome coronariana aguda, tem FA, e aí, como manejar esse doente? Então hoje a gente sabe que já tem alguns estudos importantes, inclusive o estudo Augustus, que mostra o seguinte: na fase aguda a aspirina ainda vai ser usada. Então, eu acho que para o doente com infarto que chega na fase aguda, com ou sem FA, a gente deve usar a aspirina. O que o estudo mostra agora é que depois que o paciente se estabiliza, se o doente tem FA e vai precisar de um anticoagulante, e aí é importante, Bruno, entender que o anticoagulante hoje, principalmente os inibidores de fator 10A, tem uma ação antiagregante plaquetária. Então depois que o doente se estabiliza, passa-se aí 5, 6, 7 dias, está na hora da alta, o paciente está estável, aí hoje a gente tem segurança de dar alta para o doente sem a aspirina, ou seja, apenas com um inibidor P2Y12, como o clopidogrel, mais um anticoagulante, como por exemplo a pixabana que foi testada no estudo Augustus. Então terapia dupla, mostrando melhor benefício do que a terapia tripla nos primeiros 6 meses, o que é algo novo, porque quem imaginava tirar a aspirina na primeira semana pós-infarto? E a gente mostrou que dá para se fazer isso com segurança, desde que a gente tenha um inibidor P2Y12 e um anticoagulante como parte da estratégia. Dr. Renato Lopes, gostaria de agradecer bastante essa entrevista. Muito obrigado por compartilhar aqui no Congresso da SOCERJ os seus conhecimentos. Muito obrigado.